Ok. Celeste, você levantou a mão, você quer fazer alguma pergunta antes da gente iniciar? Não, eu só apertei errado mesmo. Tudo bem. Então, pessoal, a gente vai iniciar a apresentação do nosso material, recapitulando alguns elementos importantes sobre o processo de avaliação e dando a chance de vocês fazerem uma simulação de avaliação hoje. Dúvidas que vocês vierem a ter ao longo da apresentação, vocês poderão escrever aqui no chat, que a gente vai acompanhar as dúvidas de vocês, e na medida do possível a gente vai respondendo, tá bom? A frequência vai ser disponibilizada para vocês no momento oportuno, então assim que a frequência estiver disponível no chat, o link, a gente vai informar aqui também, para que vocês possam registrar a presença de vocês na capacitação hoje e depois receber o certificado da capacitação, certo? Muitíssimo obrigada. Vou deixar espaço, então, para que a professora Helena inicie a sua apresentação, inicie as suas falas, e aí a gente vai dar continuidade no que a gente tem planejado para hoje. Olá a todos, olá Jessique. Eu gostaria só de ouvir um pouco a Marilene para ela situar a gente em relação como vai acontecer a Feira das Ciências nesse ano no município de Alto Alegre. Marilene, né, eu acho que ela é a nossa grande coordenadora, todos nós somos pessoas intrinsecamente relacionadas a esse processo. Jéssica está como coordenadora da ação diretamente, inclusive junto ao CNPq, mas eu gostaria de ouvir um pouco a Marilene para contextualizar a gente nessa atividade que eu acho que está iniciando hoje, né, com essa capacitação e para o grande dia que vai ser a Feira de Ciências no município no dia 19. Obrigada, Helena. Bom, primeiro, quero dar boas-vindas para todo mundo, agradecer a presença, e vocês veem que todo ano a gente evolui, né? Todo ano a gente tem uma novidade. Esse ano a gente tem uma equipe de avaliação. Então, tem uma equipe responsável só por fazer avaliação. Isso já é um progresso muito grande, tá? A Feira de Ciência ela é feita por muitas mãos. E nessas mãos é quem organiza, é quem faz projeto, é quem desenvolve projeto e também é quem avalia, né? E a gente sempre faz questão de trazer avaliadores dos outros municípios para não ter esse contato muito próximo com os professores, né, para ter uma avaliação um pouco mais independente, para não ficar uma coisa muito pessoal e não ter depois reclamações. Então, eu sei que não é fácil sair do município para outro, fazer um trabalho voluntário. É só para quem acredita na ciência mesmo, né? Você deixar o seu trabalho, você deixar a sua família, você pegar uma estrada e fazer um trabalho voluntário. Então, eu quero dizer que a gente reconhece isso, agradecemos demais por isso, e vamos receber vocês com todo carinho aqui. Mas tem algumas coisinhas que a gente precisa só organizar para que a coisa dê certo, né? Nós já estamos na nossa 8ª edição das Feiras de Ciências. Esse ano nós temos 58 trabalhos de feira, 11 na área de saúde, e eu acho que nós estamos com uma média de umas 40, 50 inscrições de fotografia. Tá? Então, nós estamos com 100 e poucos trabalhos inscritos e são esses que nós vamos avaliar. Vão ser 3 avaliações para cada trabalho, tá? A fotografia tem a comissão só da fotografia. Eu acho que aqui estão os avaliadores do SUS e da feira, né, Jéssica? Pronto. Então, vai depender, quantos trabalhos vocês pegarem, vai depender exatamente de quantos avaliadores a gente tiver no dia, né? Quando os avaliadores vão chegando, a gente vai distribuindo. Mais avaliadores, menos trabalho para avaliar. Menos avaliadores, aí eu digo assim, aí o avaliador se lasca, que a gente dá um monte para vocês. Tem umas coisinhas que eu só queria pedir. Vamos chegar um pouquinho cedo, quem puder chegar às 8h30, porque nossa intenção é avaliar mais de 80% desses projetos só pela manhã, tá?
E principalmente a educação infantil e a educação especial, que eles só ficam até meio-dia conosco. São pequenininho, é um público um pouco mais sensível, então meio-dia a gente dispensa a educação infantil e a educação especial e fica só com os maiorzinhos. Mas a gente faz de tudo para avaliar o máximo possível pelo período da manhã, porque à tarde vai ficar alguns remanescentes, alguns que empataram, que a gente vai desempatando, porque a gente já está trabalhando ali para dar o resultado no mesmo dia, né? Então, quem puder chegar, ótimo, muito bom. Quem não puder, tudo bem, né? Mas façam esse esforço. Jacique já falou que a gente vai fornecer o certificado. É um certificado lindo, gente. É um certificado lindo que a gente dá. Essa formação é um certificado de 4 horas, e no dia a gente dá um certificado de 8 horas de avaliador. Por que vocês não dão um de 12? Porque são propostas diferentes. Formação tem uma proposta, e ser avaliador também tem uma outra proposta. Então, vocês vão ganhar 2 certificados. O que a gente também pode fazer para ajudar? Vocês sabem que a parte financeira de uma feira de ciências, ela não é fácil conseguir recurso para qualquer evento. Então, a gente vai se ajudando, vai se organizando, e a gente consegue os 20 litros de gasolina, né, para quem vier de carro, mas a gente também pede que quem puder trazer mais alguém no seu carro, seria bem legal. Então, eu vou no meu carro, posso levar mais algum avaliador? A gente pediria, se você pudesse fazer isso, ajudaria bastante a gente, mesmo porque tem gente que nem carro tem, né, e vai depender dessa carona. A gente vai fornecer o almoço esse ano um pouquinho mais perto, ali na Escola Sadoc Pereira. Ela é de esquina com a praça, então dá para ir andando. O ano passado foi mais longe, foi mais complicado, então esse ano a gente vai servir o almoço ali pertinho. Eu vou pedir para esse almoço já ficar cedo, então a partir de 11h30, 15 para meio-dia, o almoço já vai estar ok, mesmo porque todo mundo vai ter só 1 hora de almoço, inclusive os alunos, né? Então, a gente vai parar meio-dia e vai voltar 13h. Por que isso? Porque a gente tem demanda para 2 dias de evento, mas não temos logística para 2 dias de evento. Então, a gente acaba concentrando para conseguir fazer num dia só, e acaba sendo um pouquinho apertado, mas todo ano dá certo, todo ano a gente tem resultados positivos. Alguém perguntou da gasolina. Pode ler a pergunta para mim? Onde vai ser entregue essa gasolina? Aqui no Alto Alegre, para ser abastecido no posto daqui, tá? Essa gasolina foi um patrocínio que nós recebemos, então, para cada carro, a gente consegue 20 litros. Então, pega um papelzinho conosco, lá na feira vai ter alguém entregando uma autorização, e você vai até o posto aqui e abastece. Deixa eu aproveitar, Marilene, que você está no gancho do combustível, e esclarecer para o pessoal. Tem 2 pessoas aqui perguntando se vai ter ônibus esse ano. Sim, nós temos um ônibus que vai estar disponível aqui no Centro Universitário Estácio da Amazônia. Ele sai às 7 horas da manhã, impreterivelmente, e ele retorna ao final do dia. Então, nós estaremos disponibilizando esse ônibus para os alunos que estão aqui da Estácio. Não se preocupem, tá bom? Então, os avaliadores que vão participar do evento na semana que vem, tem o ônibus que vai ficar aqui à disposição até o horário das 7 da manhã, e ele retorna por volta das 17 horas, chegando em Boa Vista aproximadamente às 18, também no centro universitário, tá bom? Eu acho que, por mim, seria isso. Eu vou estar aqui de braço aberto para receber todo mundo, mesmo porque eu vou querer que vocês voltem o ano que vem, né? Tem umas figurinhas aqui que já são carimbadas, que já vem todo ano, que já é quase membro da feira, né, oficial. Tem alguém que está começando agora. Então, espero que a experiência de vocês seja boa. Espero que vocês retornem no ano que vem, tá? E agradeço muito por esse investimento que vocês estão fazendo
na iniciação científica, na educação básica e com as crianças. Nós também trabalhamos voluntariamente, porque nós acreditamos, e esse trabalho ele já vem há alguns anos e a gente está sentindo uma diferença muito grande, muito grande. Tem um impacto positivo dentro da cidade muito grande mesmo. E eu acho que isso é fruto do nosso trabalho, é fruto de todos os colaboradores que vêm com a maior boa vontade de trabalhar na causa. Então, vou deixar vocês com as meninas, né? Vou ficar por aqui, tá? Qualquer dúvida, vou assistir o curso também, porque é o primeiro ano nesse modelo, também estou aprendendo como é que funciona, e a gente vai se falando. Muito obrigada. Marilene, ainda tem uma pergunta ainda da professora Anita sobre a declaração para as escolas. É só me mandar o nome do avaliador, aí me manda o nome e a função do chefe, que eu faço um ofício, assino no Gov, te mando por WhatsApp e você entrega, tá? Manda no meu privado. Digita meu número aí, Leni, por favor. Pode mandar no meu privado, que eu, enquanto o curso está rolando, eu já posso ir providenciando as declarações. Ok, dito isso, então vamos dar início a esse processo, né, que é um processo realmente de nivelamento. Para nivelamento, a gente precisa ter uma comunicação mais próxima possível, porque nós faremos uma avaliação de projetos de iniciação científica de alunos da educação básica, né? Então, todo cuidado, toda atenção precisa ser levado em consideração, e é exatamente esse o motivo da realização dessa oficina. A Marilene falou do trabalho voluntário, né? Então eu também costumo falar que esse trabalho, ele é um trabalho que traz grandes vantagens para a gente, né? Enquanto avaliadores, não só pelo espírito altruísta de participar desse movimento, que já é um grande feito, né? A gente demonstrar, a partir dessa iniciativa de colaborar voluntariamente no processo de avaliação dos trabalhos de iniciação científica dos alunos, é demonstrar que a gente realmente acredita que, por esse caminho, a educação pode assumir novos patamares. Agora, para além dessa questão, né, que é uma questão altruísta, uma questão realmente de parceria e de mãos dadas, eu costumo falar que participar desse processo, né, traz grandes vantagens. Primeiro, que eu acho muito legal, é essa condição de você ter esse trabalho voluntário. O segundo é a rede de comunicação que a gente faz, a rede de parceria, a rede de amizade que a gente faz. A gente conhece sempre novas pessoas, a gente conhece novos alunos, né, do mestrado em ensino de ciências, novos professores de outras instituições, então isso também é um grande ganho. O terceiro é que a gente pode colocar isso lá na nossa participação no currículo Lattes, né, voltado para a questão da iniciação científica, avaliador de feira, participação em feira de ciência, então também tem um ganho aí do ponto de vista da produtividade da nossa, enquanto pessoas que produzem também conhecimento e se envolvem na área da ciência enquanto campo de produção de conhecimento, então também é mais uma grande vantagem. O terceiro é a recepção, né? Todos os avaliadores são sempre muito bem-vindos, são sempre calorosamente recebidos, né? E o quarto que eu digo que também é um prazer, além dessa recepção calorosa e de formação de amizade, etc. e tal, tem assim um lanchinho maravilhoso, um almoço muito bem servido, então eu acho que a gente só tem ganhos, né, ao longo de todo esse processo. E sim, é muito legal, é um aprendizado, inclusive você observa como avaliador o que você poderia, inclusive, melhorar numa ação sua enquanto participante direto e ativo, por exemplo, na elaboração de um projeto de iniciação científica. Então, ou seja, a gente aprende em todos os lados e eu acho que isso é uma grande vantagem. Então, vamos dar início a esse encontro, né, de troca
de conversa e conhecimento, eu sugiro que vocês vão colocando as dúvidas de vocês aí no chat, que eu acho que fica melhor depois para uma intervenção, né? E eu acho que o princípio é esse mesmo. A gente apresenta um caminho, a gente apresenta o que a gente considera enquanto situação relevante para avaliação, e vocês vão tirando as dúvidas ao longo dessa conversa, tá? Então, a gente já começa falando que, para a gente avaliar esses projetos da Feira de Ciências, né, vocês vão perceber, vocês vão notar que o resultado da avaliação é de caráter quantitativo, porque você vai mensurar uma nota, né? Você vai mensurar um valor que vai de 0 a 5. Mas acontece que, para você chegar nesse valor de 0 a 5, existe aí uma avaliação que ela é profundamente qualitativa. E é por isso, então, que a gente traz essa oficina, porque a gente quer nivelar esse conhecimento, a gente quer nivelar esse entendimento. Senão, esse critério qualitativo, ele entra muito numa categoria de subjetividade pessoal, e a gente sabe que cada pessoa tem uma forma de entender e interpretar as questões e as condições da vida, e isso pode trazer grandes divergências no processo avaliativo, que é exatamente o que a gente não quer. A gente quer que a gente esteja num nivelamento, vamos dizer assim, no espectro, né, que não dê tanta diferença aí na avaliação entre um avaliador e outro. Então, o grande motivo dessa oficina é para fazer realmente esse nivelamento, né? Então, essa avaliação, ela é estruturada, previamente pensada, a gente já vem adotando essa estratégia para avaliar, e isso tem dado muito certo, né? Então, ou seja, a gente também apresenta critérios de avaliação para vamos dizer assim, os níveis de escolaridade. Uma coisa é você avaliar o trabalho das crianças muito pequenas, crianças pequenas e o início do ensino fundamental, e a outra coisa é você avaliar já as crianças, já adolescentes, né, com um pouco mais de experiência nos trabalhos da escola, na participação de projetos na escola. Então, a gente também tem esse cuidado de estabelecer critérios diferenciados, de forma que a gente possa realmente, mais uma vez, estar no espectro mais acertado possível quando a gente lida com o outro, as crianças muito pequenas, as crianças pequenas e as crianças já do ensino fundamental maior ou do ensino médio, os adolescentes, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, lá para a educação infantil e para o ensino fundamental, o que nós levamos em consideração para avaliar, né? Primeiro, se nós temos uma relevância sobre o tema pesquisado. Se aquele projeto ele tem um tema que, de fato, é importante do ponto de vista da ação social, do entendimento da sustentabilidade, né, do tema da feira, etc. Então, tem que ter uma relevância do tema que foi eleito para fazer a pesquisa, né? Logo em seguida, então, a gente faz essa relevância de interesse social e ambiental, porque, afinal de contas, nós estamos falando das ciências, nós estamos falando, né, de mudanças de olhares em relação à minha conduta enquanto pessoa num ambiente estabelecido, a minha conduta enquanto agente social num ambiente que eu vivo. Nós também levamos em consideração o resultado na aprendizagem dos alunos. É muito importante que todo o processo tenha como foco, né, um interesse maior a aprendizagem do aluno, né? A gente leva em consideração também se esse grupo de crianças, no caso do ensino da educação infantil e do ensino fundamental das séries iniciais, né, se essas crianças tiveram conhecimento sobre esse tema de estudo abordado, né? Qual foi a metodologia científica e pedagógica? Observe, metodologia pedagógica e científica, que, afinal de contas, eu estou falando de crianças pequenas e do início
do ensino fundamental, né? Se houve, de fato, o uso adequado dos materiais que foram empregados para fazer não só a realização do trabalho, mas para a apresentação do trabalho também. Se quem participou, né, que está ali na feira, tem clareza na apresentação do trabalho, tem clareza com domínio, né, na apresentação do trabalho. Se esses alunos conseguiram identificar os conceitos científicos, aqui tem um errinho, essenciais do trabalho, né, depois a gente corrige. Se houve, de fato, uma adequação do nível escolar com os expositores. Depois nós vamos falar bem sobre esse critério, tá? A respeito da adequação do nível escolar com o nível de escolaridade desses expositores, o desempenho desses alunos, dessas crianças, né, durante a apresentação do projeto, e a apresentação do diário de bordo. Observem bem, o diário de bordo é um instrumento, um elemento muito importante, porque é ali que ficam registradas todas as ações, todos os momentos no decorrer da realização da pesquisa com os alunos, tá? Então, olha só, para cada item, observa lá, item 1, relevância do tema pesquisado. Nós estamos agora trabalhando sobre o conceito embutido nesse critério, tá? Então, o que nós devemos considerar quando a gente vai falar sobre a relevância do tema pesquisado, né? O trabalho apresentado está de acordo com o tema proposto com o evento? O título do trabalho é adequado àquilo que foi proposto para a organização da feira, né? Então, nesse momento, é importante que a gente perceba que os trabalhos apresentados, eles devem representar o resultado de uma investigação, né? E essa investigação, ela deve, de fato, ser realizada pelos estudantes, né? E esses assuntos, eles precisam estar relacionados também àquilo que é trabalhado, àquilo que é estudado na sala de aula, né? Então, a gente fala aqui que esses trabalhos procuram, então, resolver problemas da realidade do estudante. Então, a relevância do tema pesquisado está exatamente em fazer essa aproximação. Se de fato o aluno se envolveu, se de fato houve uma pesquisa ali realizada, se esse tema está relacionado ao tema proposto da feira, e se houve uma correlação entre o que foi proposto na pesquisa com os assuntos que são regularmente estudados e trabalhados lá na sala de aula, né? Com esse pensamento, na proposta de resolver problemas sobre essa realidade vivenciada pelos alunos, tá? Então, no segundo critério, a gente fala sobre a relevância social. O que nós entendemos enquanto conceito para o critério relevância social e ambiental, né? A gente se reporta a essa importância teórica ou prática do trabalho para a comunidade na qual foi produzido, ou como houve ou não uma contribuição para o avanço do conhecimento sobre determinada área do saber, né? Então, a relevância social e ambiental se tem alguma resposta para a sociedade ou para o local onde o trabalho foi desenvolvido, tá? Então, isso é muito importante, porque a gente está trabalhando em contexto de ambiente, em contexto de organização e grupamentos humanos. Então, quais são os problemas que, de fato, nos afligem nessa comunidade do qual a gente pertence? Quais são as propostas que estão sendo trabalhadas na perspectiva da iniciação científica, do projeto de iniciação científica dos alunos, que possa trazer alguma resolução para essas questões que estão postas aí, né? Aí eu trago, por exemplo, um trabalho muito antigo que foi realizado em Alto Alegre, mas ele ilustra muito bem a questão de ter sido suscitado um problema na comunidade que era decorrente das frutas que caíam da mangueira e que isso estava trazendo um desconforto do ponto de vista do ambiente das pessoas que ali conviviam. Pelo cheiro, né, as mangas no chão apodrecem, produzem um sumo, as moscas incomodam, as moscas voam para todos os lugares, e aí então surgiu, a partir dessa problemática, né, desenvolver um vinagre dessa manga.
Então, teve toda uma pesquisa científica na perspectiva da pesquisa na área da química, né, mas não foi deixado em consideração a questão ambiental, a questão social que estava ali em volta naquela questão, e o problema que eles procuraram resolver foi, então, transformar aquele problema, aquelas frutas que estavam se degradando ali no ambiente, em um produto, um subproduto, que foi o vinagre de manga. Então, ou seja, mais ou menos nesse aspecto que a gente pensa em relacionar, né, o tema da feira, juntamente com uma questão social, ambiental que está própria, e como, então, a ciência, através dos projetos de iniciação científica, podem contribuir para uma mudança nessa questão e nessa condição, tá? Então, olha lá, o terceiro, então, é o resultado da aprendizagem do aluno, né? O que a gente quer, então, entender ou observar com esse critério? Se há o domínio do conhecimento do aluno em relação àquele tema que foi proposto no projeto, né? Se houve, de fato, um grau de aprofundamento desse conhecimento a partir dos conteúdos presentes na disciplina, né? É um trabalho que não é um trabalho tão simples, né? Porque o professor da educação infantil e das séries iniciais, ele vai precisar estar muito atento, ou precisou estar muito atento no decorrer do trabalho da pesquisa que ele desenvolveu até a mostra, que é a feira, né? A feira é o cenário da apresentação de toda a vivência já transcorrida nos meses anteriores, com o desenvolvimento da pesquisa com os alunos, né? Então, ou seja, observar se nesse processo, nesse transcurso, o professor ele conseguiu trazer a realidade dos assuntos, dos conteúdos, das áreas do conhecimento que precisaram ser trabalhados no transcorrer do ano, se ele conseguiu fazer essa correlação com aquele projeto de pesquisa. O que trouxe de contribuição para o aprendizado do aluno o desenvolvimento daquele projeto, considerando tudo que foi trabalhado ao longo do ano pelo professor, seja na língua portuguesa, seja na matemática, seja na área de ciências, né, seja nas outras áreas do conhecimento. Então, é muito importante a gente estar atento se o professor ele teve essa habilidade, ou se ele fez um projeto totalmente distanciado daquilo da vivência dos alunos em relação ao que eles deveriam ter aprendido ao longo daquele ano, no transcurso do desenvolvimento do projeto, né? A gente coloca isso sempre em consideração e como um critério muito importante, porque é um momento, né, que a gente trabalha nessa perspectiva do aprendizado em contexto, e como os projetos de iniciação científica podem contribuir para esse processo de aprendizagem da criança, daquilo que regularmente ela estaria aprendendo ou desenvolvendo enquanto habilidade no transcorrer daquele ano letivo que esse projeto foi desenvolvido, né? Então, é muito importante a gente observar se, de fato, houve aprendizado do aluno. Para as séries iniciais e para a educação infantil, a gente realmente gostaria que os avaliadores fossem sensíveis a essa condição, né? Que os avaliadores conhecessem um pouco da dinâmica da vida escolar, da educação infantil, né? Com as crianças muito pequenas, lá até antes da pré-escola, os pequenos, os bebês de 3 anos, as crianças de 4, 5 e as séries iniciais. Então, precisa haver uma sensibilidade, porque a gente precisa entender, em princípio, que a gente está lidando com crianças muito pequenas, com crianças ainda muito imaturas no processo de produzir conhecimento, relacionando aquilo que deve ser trabalhado na sala de aula e aquilo que efetivamente está sendo desenvolvido no projeto, tá? Então, muita sensibilidade nesse momento que, para a gente, é muito, muito importante. Então, olha lá, a gente coloca, o avaliador precisa estar atento ao nível de escolaridade dos alunos participantes que estão sendo avaliados. A gente não vai ter a mesma conduta e a mesma postura de avaliação, por exemplo, com um adolescente já lá do 2º ano,
ou do terceiro ano do ensino médio, que tem muito mais maturidade, tem mais vivências, mais experiência, então a dinâmica tem que ser outra e tem que ser muito sensível. Eu gosto de usar essa palavra na perspectiva mesmo da sensibilidade, tá? O outro critério que a gente colocou lá, que está lá entre os 11, né, o quarto, é o conhecimento do tema abordado. Então, o tema abordado, ele teve ou não teve a participação direta dos alunos. Com perguntas simples, na hora de avaliar, a gente percebe se, de fato, aquele aluno ele participou da discussão a ponto de chegar naquele tema que nós estamos estudando, né? Ou se de fato o professor preparou toda a dinâmica e só colocou as crianças como executores da atividade. Fica claro. Então, algumas perguntas, de novo, de uma maneira muito sensível, de uma maneira muito sutil, a gente consegue perceber se de fato esse tema ele teve uma participação direta dos alunos ou se o professor trouxe o tema, elaborou o projeto e só colocou as crianças como executores da proposta dela, entendeu? Ou do professor, né? Então, a gente, por aí, observa o interesse dos alunos pelo tema abordado. É a primeira aproximação de percepção. Se ele tem interesse naquele tema, se ele fala com empolgação, se ele fala com propriedade, a gente já pode entender, a gente já pode perceber que sim, que esse aluno participou em algum momento da escolha daquele tema do projeto que está sendo apresentado, né? Então, para isso, a gente deve estimular todas essas crianças lá, né, no stand, com perguntas que possam demonstrar esse domínio que ele tem daquele tema que ele está apresentando, né? Se há indicação de conhecimento prévio, né, que definiu a escolha do tema, ou se as descobertas a partir do envolvimento do projeto foi motivo de busca de novos conhecimentos, né? E as crianças são muito espontâneas, né? Quando você pergunta assim, nossa, que legal, e como você desenvolveu esse projeto? Elas espontaneamente elas vão falar, né? E elas vão dizer claramente aquilo que efetivamente aconteceu. Então, trabalhar com as crianças realmente é muito, muito legal, muito gratificante. Em relação à metodologia, olha só, pedagógica e científica, tá? Pedagógica por quê? Porque é uma ação pedagógica do professor. O professor está organizando o projeto junto dos alunos como uma ação pedagógica, como estratégia pedagógica para o envolvimento das crianças numa ação de iniciação científica. Tá? E ele tem que ter também um caráter de metodologia científica. Por quê? Vai ter um objetivo geral a ser perseguido, né, a ser esclarecido, vão ter etapas que são as ações para que as crianças possam buscar as informações, possam compreender aquilo que elas estão estudando e depois elas possam racionalizar sobre aquilo que foi estudado, trazendo alguns resultados, né? Então, geralmente, nessa modalidade, a participação dos professores é, de fato, maior, né? Os projetos, eles devem apresentar essa correlação entre a metodologia pedagógica, né? Como eu acabei de falar, a estratégia da ação docente para poder desenvolver aqueles conteúdos e os temas que são trabalhados em sala de aula, né? E organizar isso como uma forma sistemática, aquilo que exige, do ponto de vista do procedimento da ciência, né, da pesquisa em ciência, né? Ou seja, a organização de toda a atividade, se as crianças compreenderam que elas precisam ter um objetivo a ser alcançado, se foram definidas atividades de forma que essas atividades demonstrem uma busca de dados e que depois esses dados vão ser racionalizados, vão ser discutidos, para que elas tenham realmente, que elas produzam uma ação de promoção do conhecimento sobre aquele assunto e aprofundamento do conhecimento sobre aquele assunto que está sendo estudado, né? Então, olha aqui, a indicação de sistematização dos procedimentos da pesquisa dos alunos, verificando se as etapas da pesquisa, como análise e coleta de dados, resultados alcançados e as estratégias para o desenvolvimento do estudo estão voltados para alcançar os objetivos propostos e responder um problema de pesquisa, né? Que geralmente o problema da pesquisa... Pois não. Só um momento, o áudio não está saindo, está falhando, por favor, desculpa lhe interromper, mas eu não estou escutando, está falhando.
Está falhando o áudio? E Ah, agora, está mais claro? aqui para mim o áudio está saindo limpo. Pode ser a conexão com a internet, Juliana. Pode ser conexão, pode ser conexão à internet. Eu vou tentar falar mais pausado para ver se é por conta do delay, né? Por conta do retardo das ondas de comunicação. Vou tentar falar, então, de forma mais pausada, tá? Então, ou seja, no projeto de pesquisa com as crianças pequenas e das séries iniciais do ensino fundamental, não é só a ação pedagógica que é levada em consideração. Tem uma participação direta do professor, porque isso deve ser uma estratégia pedagógica que o professor vai eleger para a organização dos conteúdos em sala de aula, envolvendo as crianças numa perspectiva de resolução de problema ou de compreensão de uma situação mais complexa da vivência dessa criança, tá? E para isso, de novo, precisa ser levado em consideração e verificado as etapas da pesquisa, como coleta e análise de dados, os resultados alcançados e as estratégias para o desenvolvimento de estudo se estão voltados para alcançar os objetivos propostos e responder o problema da pesquisa. Então, esse problema de pesquisa geralmente vai surgir lá no início, de fato, quando o professor promove com os alunos o momento de perguntar o que nós queremos estudar, o que nós vamos estudar. Quando as crianças, né, por uma chuva de ideias, uma troca de conversa, porque geralmente essa é a estratégia pedagógica do professor, né? E na hora, então, que eles definem um tema, aí vem a segunda pergunta: para que nós queremos estudar isso? Nessa segunda pergunta que vai surgir, então, a pergunta investigativa que vai aparecer lá no projeto de pesquisa das crianças, né? Então, ou seja, precisa ter uma pergunta investigativa também. Então, esse é o momento que a gente vai observar se, de fato, aquela organização pedagógica daquele professor para desenvolver um trabalho de iniciação científica com as crianças pequenas, né, as crianças menores, se de fato ela atendeu aqueles critérios da organização sistemática que envolve necessariamente o desenvolvimento de uma pesquisa com caráter científico, né? A ação pedagógica ela deve, então, estar orientada para a elaboração da realização de projetos mediante a definição de temas eleitos pelos alunos e que coadunam com os conteúdos das áreas do saber que estão ali dentro da vivência escolar daquela criança. Por isso que é importante que esse avaliador conheça um pouco dessa dinâmica da escolarização, como é feita, como é organizada, a escolarização das crianças muito pequenas, das crianças da pré-escola e dos anos iniciais do ensino fundamental, tá? Então, a gente precisa conhecer isso, senão a gente vai ter falha no momento da avaliação. Então, olha lá, o outro é o uso adequado de materiais. Que materiais seriam esses, né? Aqueles que estão ali na apresentação dos trabalhos, né? Se de fato houve a participação das crianças na construção desses materiais, porque ali também tem aprendizado, né? Então, teve um outro trabalho antigo na Feira de Alto Alegre, onde as crianças, por uma estratégia de conhecer as cores, conhecer as formas geométricas, elas montaram a bandeira do estado de Roraima, e ali elas tinham todo um discurso em cima não só das cores e nem das formas, mas da importância dessa bandeira, o que ela significava, e uma correlação realmente enquanto identidade de pessoas que vivem nesse ambiente chamado estado de Roraima. Então, é essa correlação que precisa ser feita, se de fato houve a mão na massa, se as crianças, de fato, elas vivenciaram esse momento da construção, na elaboração dos materiais que vão ser apresentados, né? Os professores, olha lá, eles orientam, eles auxiliam, eles colaboram com a organização desses materiais, mas é muito importante a gente perceber a presença e a participação das crianças, que também pode ser feita com uma pergunta, né? Nossa, que legal esse cartaz, como é que vocês fizeram esse cartaz, né?
e aí já vem uma resposta imediata das crianças também. E se esses materiais indicados para apresentação, ele é compatível realmente com a idade, com a série das crianças, porque de repente podem vir trabalhos tão elaborados, né, tão processados, que a gente já percebe que pouca participação da criança teve ali, né? O legal é que a gente tenha sempre em mente que o nosso foco é o aprendizado do aluno. O nosso foco é o envolvimento dessa criança no processo do aprendizado, numa perspectiva da educação científica, tá? Então, a gente precisa estar atento a esse critério também. A clareza na apresentação do trabalho. Olha lá, houve uma sequência com o desenvolvimento do trabalho e uma sequência lógica na apresentação, né? A criança conseguiu traduzir, né? Porque a apresentação é uma apresentação sintética. Ela vai dizer como é que foi o trabalho. Eu me lembro, assim, em algumas situações, os olhinhos brilham, né? As crianças querem falar, um quer falar uma coisa, outro quer completar, o outro lembra de outra coisa, o outro diz que não lembra que se foi feito, como foi feito. Então, tem ali com as crianças pequenas uma dinâmica extremamente saborosa, né? Porque elas vão ali dizer, nossa, nós fizemos isso, a gente fez aquilo, a gente buscou tal coisa, a gente foi em tal lugar. Então, é isso. Ela conseguiu verbalizar aquilo que foi vivenciado na experiência do desenvolvimento do projeto, né? As ideias-chave ali do projeto estão presentes, né? Houve um encadeamento dessas informações do ponto de vista dos conceitos trabalhados e aquilo que foi apresentado. Aquela apresentação, né, com aqueles materiais previamente produzidos para exposição, como o pôster, a maquete, o cartaz, né, facilitou a compreensão do trabalho. Aquele pôster, ele foi organizado com tópicos, gráficos, fotos. Observa, as crianças vão ter dificuldade de montar um pôster sozinho. O professor, com certeza, vai organizar. Mas esses elementos ali que estão dentro desse pôster deve claramente mostrar a presença e a participação direta dos alunos, né? Então, a foto do gráfico que a criança ajudou a construir, né? A foto da criança em campo ou em atividades desenvolvendo a ação, né? Então, isso é muito importante observar. A gente não quer nenhum pôster tecnicamente perfeito, né? Com resultados elaborados profundamente. A gente quer que seja, de fato, apresentado um pôster, se for feito um pôster, que a criança pode olhar aquilo ali e ela pode versar sobre aquilo ali, demonstrando que ela teve atuação naquele momento, tá? Então, a apresentação visual é adequada, o tamanho das letras, né? A limpeza e a clareza da apresentação ali naquilo que está impresso dos materiais, né? Os gráficos, as figuras, porque também não adianta colocar 200 fotos, uma sobreposta em cima da outra, fazendo encadeamento, que a gente não tem e não consegue perceber claramente o resultado do trabalho ou o desenvolvimento do trabalho com as crianças, tá? Então, a apresentação visual também é muito importante a gente levar em consideração. A identificação dos conceitos científicos essenciais no trabalho, né? Na conversa, na apresentação, esses alunos eles precisam, então, indicar alguns conceitos científicos relativos àquela pesquisa que foi desenvolvida, né? Explicando alguns fenômenos, as causas e as consequências, e, sempre que possível, aproximar as questões presentes, né, com alguma teoria, respondendo principalmente por que tal fenômeno ocorre, né? E essa é uma pergunta que a gente pode fazer também. Dependendo do que for o assunto, a gente pode, na apresentação, após a apresentação, a gente fazer uma série de perguntas, querendo compreender, tá, você estudou tal assunto, por que que isso acontece? O que que você conseguiu entender sobre esse estudo que você desenvolveu, tá? Adequação ao nível escolar dos expositores. Isso aqui é muito, muito, muito delicado e a gente precisa também de muita atenção.
né? O assunto escolhido e o grau de aprofundamento é compatível com o nível escolar dos alunos, né? Então, em alguns casos, um nível muito baixo, a gente deve fazer várias perguntas para ver se de fato houve uma ação de educação ali, uma ação voltada para o aprendizado, e se houve esse aprendizado com algum domínio. Aí você vai fazendo algumas perguntas, aí a criança ela vai dizendo e vai aprofundando aquilo que ela conseguiu vivenciar, né? Então, ou seja, instigar com perguntas a fim de identificar conhecimentos prévios e perceber o nível instrucional desses participantes. Caso você verifique também um nível muito alto, que é a série do aluno, você deve aprofundar com perguntas mais, né, mais elaboradas, buscando mais informação, porque, de repente, a gente pode ter realmente um trabalho onde as crianças tiveram a oportunidade de aprender muito mais do que aquilo que o nível escolar oferece, né? Então, antes de tudo, a gente deve levar em consideração a criatividade e a forma de abordagem utilizada no estudo. Para esse critério, eu chamo muita atenção também por situações vivenciadas, né? Às vezes você fala assim, teve um projeto também de muitos anos atrás, que a gente atuava, né, como também coordenadora de projetos de iniciação científica, e aí teve uma vez um projeto que pelo nome você assustava. Era de alunos de ensino médio, em primeiro ano, tudo bem, mas era sobre as pteridófitas. Então, as plantas, e eram fungos, e eram as não sei o quê, e aí eu falei, caramba, isso aqui não é trabalho de aluno nunca, né? Então, eu já, de cara, pelo título, eu já criei um preconceito, né, previamente concebida em relação se, de fato, aquelas alunas teriam a capacidade de desenvolver um projeto tão específico e tão aprofundado que exigiria um conhecimento. Só que, ao trabalhar na avaliação, na conversa com os alunos, esse preconceito ele foi desfeito. Primeiro porque tinha uma professora de biologia muito envolvida e muito interessada, que estimulava demais o trabalho de pesquisa com aqueles alunos. Segundo, porque tinha uma orientadora científica, doutora na área, que possibilitou toda a vivência da ciência, da ida a campo, para conhecer aquelas espécies, né? Para ir depois em laboratório, para fazer algumas identificações. Então, o domínio daquelas alunas na apresentação do trabalho, eu tive que, então, desconstruir aquele preconceito que eu formei ao olhar o título, né? Não, isso aqui não é compatível com um grupo de alunas de primeiro ano de ensino médio. Ao contrário, desenvolveram muito bem, foram muito bem. Então, ou seja, a gente tem que ter muito cuidado. Então, cuidado, de repente, de achar, nossa, uma criança de pré-escola não vai conseguir fazer isso. É a hora que a gente conversa, é a hora que a gente tem sensibilidade, é a hora que a gente pergunta um pouco mais para a gente ver até que ponto, de fato, aquela criança, ela vivenciou, ela experienciou aquele momento da ciência, tá? Que a ciência pôde oportunizar, ou se, de fato, foi o professor que fez tudo, trouxe tudo pronto, a criança vai ter um limite de resposta, né? Então, mais uma vez, vamos ser cuidadosos e sensíveis na hora da avaliação. Sobre o desempenho, né, dos expositores durante a apresentação, tem muito a ver com aquele critério anterior sobre os usos dos materiais, né? Mas é importante também a gente perceber o nível de interesse, principalmente das crianças menores, em relação àquele tema que está sendo apresentado. Ali também a gente percebe até onde, de fato, houve o envolvimento e a participação direta daqueles alunos, né? E isso vai estar refletido em quê? Na postura, no desembaraço, na segurança, no entusiasmo, né? A disponibilidade do aluno em fazer a apresentação. Então, são alguns elementos que estão ali no contexto que a gente também consegue observar, e isso vai nos ajudar a mensurar depois uma nota, tá?
O diário de bordo é um documento extremamente importante, tá? Porque ele é o registro de toda a vivência. E isso está no edital, isso é muito importante a gente colocar. O diário de bordo não é opcional, o diário de bordo ele é um instrumento obrigatório, previsto no edital e essencial para a gente, de fato, observar o registro daquela vivência no transcorrer do desenvolvimento da pesquisa, né? Pode ser um caderno ou uma pasta, né? Onde tudo vai ser registrado. Hoje nós fomos lá no mercado, fizemos um levantamento, aí tem fotos, aí tem o material, né? Então, ou seja, vai ter a data, vai ter o local, quando foi, né? O registro com fotos. Se de fato houve alguma pergunta que surgiu ali, deve ser anotada, já deve estar anotado no diário de bordo, porque todos os diários de bordo já estão prontos, né? As entrevistas, se foram feitas entrevistas, né, com o comerciante, com a família, etc. As anotações, alguns resultados também vão estar registrados ali. No caso das crianças bem pequenas, esse diário de bordo é um registro elaborado pelo professor. E se tiver fala das crianças, entre aspas, é muito importante também, tá? Para o caso das crianças da educação infantil, que ainda não dominam a leitura e a escrita, esse diário de bordo poderá ser elaborado pela professora ou pelo professor, né, que vai registrar a fala das crianças. Acabei de falar isso. Vai fotografar ou vai filmar as atividades realizadas e poderá ser apresentado em forma de um livro de falas, né, ou um pequeno documentário. Olha que legal, né? Se tiver ali uma pequena projeção, um pequeno documentário mostrando essa vivência das crianças naquele processo de desenvolvimento daquele trabalho de pesquisa, tá? Então, eles podem ser manuscritos, eles podem ser digitalizados ou digitados, né? E também você deve levar em consideração a documentação foi realizada adequadamente ao longo do desenvolvimento do projeto? Aquilo que está proposto no projeto, de fato, está presente na vivência das atividades desenvolvidas? Por ser um caderno de anotações, espera-se que o material esteja, em grande parte, manuscrito, né? Contando lá com as anotações de reuniões, as coletas dos dados, se são dados parciais. O diário de bordo, de fato, ele demonstrou a evolução na construção do trabalho, do conhecimento. Os estudantes demonstram conhecimento sobre o conteúdo do diário de bordo, aí é muito legal, as crianças mesmo querem abrir o diário, querem mostrar, aí mostram algumas fotos onde elas estão participando, desenvolvendo alguma atividade, então isso a gente tem que levar em consideração, tá? Então, ou seja, no que se refere à educação infantil, para o processo de avaliação, esses são os critérios e essas são as considerações que a gente tem a fazer. Alguma pergunta até aqui para a gente dar continuidade? Algum questionamento? Não. Podemos passar, então. Oi. Só um momento. Esse diário de bordo, a gente também vai fazer esse diário de bordo, os avaliadores? Não, vai observar. Só observar, você vai conversar, você vai conversar com as crianças, você vai definir a sua estratégia de abordagem, né? Vai chegar sempre com muita cordialidade, principalmente com os pequenos, com muito entusiasmo, sempre agradecendo a participação deles e dizendo que você está se sentindo muito lisonjeada por estar ali para avaliar o trabalho deles, faz aquela aproximação, começa a perguntar, nossa, que legal, o que vocês estudaram? Como é que vocês fizeram isso? Aí elas vão falando, você pode apresentar o seu projeto para mim? Aí elas vão falando. E aquele diário de bordo precisa estar em cima de uma mesa, em algum lugar visível, que você possa folhear. Feito isso, você já pode partir para olhar o diário de bordo. Por isso que ele é um dos últimos critérios a serem avaliados. Ao olhar o diário de bordo, você pode perguntar para a criança, nossa, o que é isso aqui? Que caderno é esse aqui? Né? O que tem aqui? E aí você pode ir abrindo e elas vão dizendo, elas vão mostrando. Então, é um documento importante para ser avaliado.
ao tempo que você está folheando, está conversando, está mostrando, e as crianças te mostrando, você vai observando aquelas questões, né? Demonstra, de fato, um processo de andamento, vamos dizer assim, nas etapas do projeto, apresenta, de fato, uma participação com registro de fotografias e fala das crianças no desenvolvimento da pesquisa, demonstra, de fato, que houve um momento de coleta de dados, como entrevista, ida a campo, né, ida ao mercado, ida à praça, não sei, dependendo do assunto. Então, ou seja, isso vai sendo observado, porque nesse diário de bordo é um diário, ele tem que estar registrado, tudo o que aconteceu, né? E é a hora, então, que você vai olhar. Esse diário de bordo, ele leva a mesma mensuração de 0 a 5, como qualquer outro critério, tá bom? Então tá, então agora vamos passar para os critérios de avaliação do ensino fundamental, né, dos anos finais e do ensino médio. Agora a gente já está falando com jovenzinhos maiores, né, com adolescentes. Aí observa só, lá naqueles critérios apresentados para a educação infantil, né, que nós apresentamos, aqui nós acrescentamos outros critérios em função da especificidade e do perfil do alunado, tá? Então, olha, aqui foi inserida criatividade e inovação, um critério a mais a ser observado, né? Aqui não é metodologia pedagógica e científica, é metodologia científica, tá? A profundidade da pesquisa, né? Se de fato trabalhar com a pesquisa proporcionou, oportunizou um aprofundamento do conhecimento. Se essa pesquisa proporcionou, deu a oportunidade para que esse aluno aprendesse mais sobre aquele assunto, para além do que regularmente a escola regular ofereceria, tá? Por isso que a gente trabalha com a pesquisa, o desenvolvimento da pesquisa, com a perspectiva de resolução de problema. O caráter investigatório também foi acrescentado aqui, né? Porque nós queremos observar se houve uma atuação mais efetiva do ponto de vista dos procedimentos da pesquisa científica, tá? Então, o caráter investigatório, ele se faz presente na pesquisa. Deixa eu ver como é que liga esse treco aqui, que eu tenho já que buscar uma luzinha aqui, senão eu ligo a luz ali. Tem muito aqui. Ah, legal. Ficou bom aí para vocês? Agora se eu tenho que ficar em pé, tá bom. Bora lá. E aí os outros, a adequação do nível escolar com o nível dos alunos, tá legal, né? Já está lá no outro também. E o desempenho dos expositores também, e olha lá, a apresentação no diário de bordo também, tá? Então, olha lá, sobre criatividade e inovação. Observa o conceito que está embutido sobre criatividade e inovação. É dado pela capacidade de criar soluções ou ideias inovadoras, tendo em vista as condições de recursos disponíveis, que muitas vezes implica num certo abandono de ideias antigas, rígidas, pré-existentes sobre aquele problema, né? Então, também não se deixem influenciar sobre, esse assunto todo mundo já trabalhou. Vou dar um exemplo aqui, gravidez na adolescência. De novo, gravidez na adolescência, mas aí é que entra a questão do caráter criativo e inovador, né? Então, como eles abordaram esse problema na atualidade? O que essa pesquisa vem trazendo para além daquilo que já é posto, né, em projetos regularmente apresentados? Como esses alunos trataram e abordaram desse problema à luz das situações mais contemporâneas? Então, ou seja, por mais que em princípio, ou pela nossa vivência, o projeto, o tema a ser estudado
ele pode ser um tema já muitas vezes debatido, mas o critério ele traz essa característica, tá? Para a gente perceber a criatividade e a inovação, principalmente do ponto de vista de novas formas de compreender aquele problema, né? Trazendo novas ideias ou novos encaminhamentos para superar aquelas questões, né? Pode se referir à maneira de propor o problema, as técnicas utilizadas para elucidar os aspectos envolvidos, teste de hipótese, por exemplo, as variáveis utilizadas, né? E a maneira inovadora de pensar e de agir sobre aquela problemática proposta. Então, o critério está muito bem esclarecido do ponto de vista do conceito embutido nele. A profundidade da pesquisa, que é o outro critério que não consta lá na educação infantil. Coerente com o tema do trabalho, né? Essa profundidade. A argumentação é adequada aos resultados obtidos, apontando vantagens, limitações, problemas teóricos e práticos surgidos ao longo do desenvolvimento do trabalho, e se de fato há uma indicação com uma possibilidade de continuação. Às vezes também isso é muito interessante a gente observar, que essa é uma pergunta que a gente, no meio da conversa, a gente faz. Há quanto tempo você desenvolve essa pesquisa, né? A gente começou a trabalhar tem 4 meses. Legal, o que vocês conseguiram trazer de ideia, de resultado, de dados até agora? Isso, isso e isso. Ali ele já tem que ter a iniciativa e falar, mas esse projeto a gente tem ideia de continuar para o ano que vem. A nossa ideia é que o tema é tão isso, tão legal, tão aquilo, tão não sei o quê, que a gente vai continuar na pesquisa no ano que vem. Então, isso demonstra um interesse para a profundidade da pesquisa. O caráter investigatório, o que é, né? Existe um problema bem definido? A tua pesquisa inicia com uma pergunta, né? Houve, de fato, hipóteses levantadas? Houve teste de hipótese, né? Para a coleta de dados e análise desses dados, foram adequados para resolver o problema proposto? As conclusões ou o encaminhamento para as conclusões, às vezes não tem conclusão ainda, né? Estão de acordo com o problema proposto? Ou seja, observa que a gente aqui está desenvolvendo um olhar muito mais crítico e muito mais voltado para perceber, de fato, o aprofundamento, né, no processo do desenvolvimento da pesquisa de caráter científico, tá? Então, olha lá. Primeiro, muito importante, vamos respeitar a faixa etária das crianças, dos estudantes. Vamos sempre incentivá-los, sempre orientando para que eles possam melhorar aquele projeto naquilo que for pertinente, né? A gente deve iniciar a avaliação destacando os pontos positivos, para depois a gente apontar, sugerir, recomendar, dar algumas dicas, algumas orientações que poderão melhorar o projeto. Beleza? Então, olha lá. Então, nós queremos incentivar que esses estudantes se apaixonem, né, por esse mundo que a ciência pode promover, e não queremos que eles digam, caramba, né, essa avaliação foi horrível, foi traumática, eu não gostei, as crianças saem assustadas, saem, né, com medo, nunca mais. Não é isso que a gente quer, a gente, pelo contrário, a gente quer seduzir pela ciência, a gente quer promover aprendizado e aprofundamento de aprendizado pela ciência, tá? Mas a gente não deve perder de vista o rigor científico que toda e qualquer pesquisa em uma feira de ciência, lembrando de novo que a feira de ciência é o local da mostra, é o espaço da apresentação daquilo que foi desenvolvido ao longo de alguns meses, né? Então, enfim, eu agradeço muito particularmente a colaboração de todos os avaliadores, né? Estarei lá também num processo árduo, né, com o George, com a Jessica, com todo mundo, que é a parte de mensurar o resultado final da avaliação.
Então, assim, facilitem o nosso trabalho. Vamos ser cautelosos no processo de avaliação. Gente, muito obrigada por esse momento, né, por essa troca também, por mais que a gente não tenha dialogado, mas sempre há uma troca aí no processo. E aí, então, a gente passa para uma outra etapa, que é a etapa da prática, que é a Jéssica que vai fazer, né, Jéssica? Então, gente, olha, até quarta-feira. Ai, eu estou me perdendo as datas. Até quarta-feira, em Alto Alegre, a gente se vê lá, né, se Deus quiser, com toda alegria e com todo entusiasmo, viu? Um grande prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. Perfeito, obrigada, Helena. Pessoal, antes da gente ir para a nossa atividade simulada, eu quero só pedir aqui para a Marilene dar um alô para a gente, porque nós temos aqui uma perguntinha. Né, a Celeste colocou aqui no chat, esse ano vai ser diferente dos outros anos, com relação ao tema da feira, visto que nos outros anos os projetos não eram obrigatoriamente ter a temática relacionada exatamente à temática, né, e aqui ela cita, por exemplo, que esse ano a temática geral é a cultura oceânica, lembrando que esse tema é o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e aí ela ressalta que há muitos projetos que estão relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, ODS, mas não está diretamente ligada à cultura oceânica. Então, Marilene, está aqui com a gente? Estou aqui, sim. Na verdade, todo ano a gente trabalha com o tema da Semana Nacional, toda a nossa formação, toda a orientação dos projetos vão para cima desse tema. Até um período atrás, a gente usava como critério de avaliação se o tema da Semana Nacional estava presente no projeto. Só que o que a gente percebeu? Tem muitos projetos, por exemplo, a gente tem um projeto que fala sobre mulheres roraimenses. Como é que eu vou encaixar o oceano aí? Dá, mas eu tenho que dar um desvio para conseguir chegar lá. Então, o que acontece? Nós continuamos trabalhando com os temas da Semana Nacional, nós continuamos, mesmo porque nós somos parte da Semana Nacional, né? E esse critério de obrigatoriedade em ponto só existia para o ensino médio e para os anos finais. Então, ele deixou de existir. A gente trabalha só com o direcionamento, mas não mais com a pontuação. Tá? Então, a gente percebe que tem muitos projetos que não estão direcionados com o tema e são muito, muito bons. O que estava acontecendo? Tinha projetos maravilhosos que estavam deixando de ser executados porque os professores e os alunos não conseguiam conectar com o tema. E, às vezes, isso acabava prejudicando. Então, a gente sentou, conversou com os professores, porque todo ano a gente senta e vê o que está dando certo, o que está dando errado, e especificamente esse critério, se vocês pegarem o edital desse ano, ele não consta lá, tá? Mas não significa que nós não trabalhamos com o tema, trabalhamos sim, tá? Quem puder tá direcionando o tema para a cultura oceânica, vai ser bem-vindo. E a gente também percebeu que as feiras nacionais que a gente vem participando, elas também não têm essa obrigatoriedade, né? E a gente vai se moldando. Então, o que vai acontecer? Terminando essa feira, a gente vai sentar de novo, vai conversar com os professores, vai ver o que aconteceu, o que deixou de acontecer, e a gente vai fazendo essas alterações, ok? Estou vendo o Gilberto aqui, nosso decano de Feira de Ciência, ele está conosco avaliando desde 2013. Ele nunca perdeu uma edição. Bem-vindo, Gilberto. Antes de passar para a atividade prática, eu só queria fazer um arremate que eu considero extremamente importante, né, para o contexto de Alto Alegre. Tem muitos avaliadores que não são do município. Muitos avaliadores estão começando a empreitada, né, dessa participação colaborativa com essa feira. Então, acho que isso é muito importante a gente falar. A Feira das Ciências do município de Alto Alegre é um evento mais do que escolar. É um evento de caráter social,
é um evento de caráter aglutinador, né? Então, eu entendo, na minha concepção, que é um dos mais importantes eventos de iniciação científica e eventos que envolvam escolares do estado de Roraima. Então, isso precisa ser levado em consideração, isso precisa ser verbalizado, isso precisa ser dito aos quatro cantos, aos quatro ventos, né? O município de Alto Alegre desenvolve um trabalho que culmina com uma feira de ciências, com uma mostra de saúde e com uma exposição de fotografia que, de fato, envolve o munícipe, envolve a escola, envolve o professor, envolve a criança. Deixa de ser o alunado, deixa de ser só uma atividade de interesse escolar educacional e alcança um nível de atividade de interesse social. Eu acho que isso tem que ser levado em consideração, isso precisa ser dito, e aí eu acho que a nossa participação nesse processo, enquanto colaboradores, para fortalecer essa dinâmica, vamos dizer assim, né, de atuar num momento extremamente importante de avaliação e ajudar a consolidar cada vez mais esse grande evento municipal e esse evento importante estadual, né? Pena que muitas vezes, muitas pessoas ainda não tiveram esse alcance. Mas, no meu entendimento, é um evento para o governador estar lá, né? É um evento para o governador abrir a atividade, porque ele, de fato, alcança uma abrangência de interesse estadual, né? E isso se reflete aonde? Só ali no município, na praça e na nota das crianças, no projeto das crianças? Não. Isso reverbera nas feiras que essas crianças participam fora do estado, né? E nos outros eventos que outros municípios não conseguem fazer e que o estado, infelizmente, esse ano também não vai fazer, né? Então, por tudo isso, a Feira das Ciências do município de Alto Alegre, ela deve ser vista, ela deve ser observada como um importante evento do Estado, tal qual a Expofé, tal qual o Arraial, tal qual o evento, o espetáculo do cara que vem de fora. A Feira das Ciências do Alto Alegre, ela tem essa abrangência e essa magnitude. E aqui, particularmente, eu já deixo assim, o meu abraço, sabe? A minha valorização, sabe? O meu carinho pela Marilene, pela Jessique, pela Leni, pela turma de frente desse evento. Eu dizia brincando, né? O município de Alto Alegre vai dar trabalho. O município de Alto Alegre já está dando trabalho. O município de Alto Alegre vai mostrar como se muda toda a trajetória pela educação e, sabe, em não muito tempo, em breve tempo, vocês vão ver, esse município vai explodir. Eu acho isso maravilhoso, viu? Parabéns a todos vocês. Olha, eu sempre fico muito contente quando eu escuto essa frase última da Helena. Isso me enche de uma satisfação enorme, né? Bom, pessoal, nós temos agora algumas orientações gerais para vocês conheçam nossa ferramenta. Lembrando que, antes de você ir para a avaliação lá quarta-feira, a gente pede atenção no seu traje, que você use roupas confortáveis, porque, afinal de contas, a gente vive em uma região muito quente, essa época do ano é muito quente, então, deem preferência por usar sapatos fechados e confortáveis, né, uma camiseta, uma calça jeans, que o seu comportamento lá durante a atividade de avaliação, ele demonstre cordialidade, discrição, se puder desligar o celular no sentido de não deixar que as ligações ou variáveis externas possam interromper o processo de avaliação, né, até porque vocês vão usar esse ano o telefone celular durante a avaliação. Observe, porque o seu conhecimento ele faz muita diferença no processo de avaliação, o que você já sabe pode somar, como a Helena já destacou durante a fala dela, quando você faz sugestões ou quando você faz perguntas sobre o conteúdo que está posto ali, isso demonstra que você tem um interesse genuíno de conhecer esse material que está sendo apresentado. A gente pede também para que, de forma ética, você demonstre a sua imparcialidade, que você não mostre
as notas que você está atribuindo para os trabalhos, para os expositores, né? Então, vamos ter um zelo, uma certa confidencialidade com a avaliação que está sendo produzida. A gente tem uma preocupação muito grande, nós da comissão do evento, em só um instante, vocês estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo? Ah, ok. Ok. Então, só confirmando. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com a questão de sermos justos e transparentes, tanto é que essa avaliação de vocês, caso alguém se sinta prejudicado, e olha que pode acontecer, né, de algum expositor querer ter acesso às notas que foram atribuídas especificamente sobre o trabalho dele, para ele entender. Muitos professores, inclusive, buscam a comissão em um momento posterior para saber se houve alguma sugestão declarada no processo de avaliação que eles possam aderir, eles possam utilizar para os próximos trabalhos, porque ano que vem tem a Feira das Ciências novamente, então esse é um projeto que a gente leva com muito empenho, com muita dedicação, e tem feito isso nos últimos anos. Demonstre empatia, tenha sensibilidade ao contexto do aluno, né, reconheça os esforços que eles produzem, porque haverão trabalhos de escolas que estão nas vilas, nas vicinais, e o acesso desse pessoal e o comprometimento deles em vir até a sede do município, eles já enfrentam muitos obstáculos, não só no sentido de ter acesso à educação, mas de conseguirem participar de eventos como esse, de socializar o conhecimento com outros pares. Então, demonstre a empatia e reconheça o esforço deles, a sua disponibilidade, o seu compromisso, a sua pontualidade e a preparação, que é esse momento que nós estamos aqui vivenciando agora, demonstra o comprometimento que você tem com a educação, com o ensino, e a gente é muito grato por isso. Então, manter o contato conosco, se tiver alguma dúvida durante o processo de avaliação, procure a coordenação do evento, nós estamos à disposição para poder auxiliá-los lá durante a avaliação. Ainda sobre as orientações que vocês precisam receber antes de irem para lá, né, os expositores, eles recebem pelo edital um roteiro do projeto de pesquisa. Então, eles já estão cientes, os professores e os estudantes também, de um modo geral, que há ali uma estrutura necessária para aquele trabalho estar exposto. Então, é um trabalho que vai ter resumo, que vai ter introdução, tema, título, objetivos geral específicos, justificativa, problema, revisão teórica, metodologia, o cronograma da execução do projeto deles, resultados e discussões, considerações finais, bibliografia e anexos. Então, como vocês podem perceber, a gente vem orientando esses profissionais e esses estudantes do município ao longo do tempo para que eles definitivamente saibam como produzir, como construir um projeto de pesquisa. E aí, por isso, aqui na Educação Infantil e Ensino Fundamental 1, a gente fala em metodologia pedagógica e científica, e depois, em um momento posterior, apenas em metodologia científica, porque a gente observa uma transição ao longo do tempo. Como a gente abarca desde a educação infantil até o ensino médio, em suas diferentes modalidades, a gente tem a preocupação de, desde o comecinho, estar mostrando essa estrutura de projeto de pesquisa para todos eles, e que eles precisam aprender, né, que eles vão conhecer, conforme eles vão construindo as suas atividades de pesquisa que serão, então, expostas lá na Feira das Ciências. Vocês observarão também que a maioria dos trabalhos, se não todos os trabalhos, estarão com um banner. Esse banner, ele é custeado pela Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e também pela Feira das Ciências. Ele não é um elemento obrigatório, mas atualmente como a gente consegue, né, fazer esse custeio, a gente consegue proporcionar esse recurso para os nossos expositores. Só um instante para autorizar a entrada, acho que tem alguém pedindo para entrar. Então, vocês vão observar o banner, ele tem a estrutura exata do que nós estamos mostrando aqui, e aí eu quero apresentar para vocês, né, daqui a pouquinho, um projeto do ano passado para que vocês façam um teste com o nosso recurso de avaliação. Orientações ainda sobre o diário de bordo: observem a data, a discriminação das atividades, as evidências das atividades, se ele é um material manuscrito ou digitado, se existe algum outro material como um caderno, um portfólio, ou qualquer outro recurso que possa
da maior qualidade para essa apresentação que eles estão expondo ali durante o evento. Então, isso também pode ser computado, considerado lá na hora de você fazer a atribuição da sua nota, né? Há outros materiais que também poderão aparecer nos estandes, vocês vão observar que alguns deles vão utilizar fotos, outros vão colocar cartazes, além do banner, além do diário de bordo, vão fazer a demonstração de atividades, ou colocar ali a atividade proposta, gráficos, desenhos, frequência, maquetes, degustação, porque dependendo do projeto, poderão te oferecer, né, degustação de algum produto que eles elaboraram, e a gente coloca aqui, entre parênteses, que nós não nos responsabilizamos, porque afinal de contas é o resultado de um projeto de iniciação científica. Então, se de repente, nós não estamos dizendo para vocês não degustarem, nós estamos dizendo que, né, você precisa ficar atento se você tem alguma restrição alimentar ou alguma limitação quanto a determinados alimentos, observe bem qual é a composição desse material que está sendo posto ali para degustação. Há projetos que vão te oferecer algumas lembrancinhas, enfim, a quantidade de materiais que poderão estar presentes no stand são muitos. E aí vocês observem esses elementos na hora de fazer a avaliação de vocês, né? E durante a avaliação, nossa orientação é: ouça atentamente a explicação, demonstre interesse, faça as suas indagações ou as suas observações somente depois que os alunos concluírem a apresentação deles. Então, aguarde, dê um tempo, porque eles ensaiam bastante para aquele momento. Seja gentil, se possível, elogie os pontos positivos desse trabalho, contribua de maneira construtiva, indicando possíveis melhoras, se for o caso, né? E não se posicione com superioridade, porque a gente não quer que eles tenham medo das avaliações. Lembre-se que provavelmente alguns alunos poderão apresentar certo nervosismo, e se isso acontecer, vocês poderão dar um tempo para eles se acalmarem e podem voltar para concluir a avaliação um pouquinho mais tarde, certo? Aqui eu vou fazer uma recapitulação sobre as fichas de avaliação, só para que vocês se lembrem, tá? Até o ano passado, nós fazíamos uso da ficha de avaliação impressa. Nós entregávamos uma ficha de avaliação para cada avaliador, a gente entregava uma quantidade, né, de fichas de avaliação conforme a quantidade de projetos que esse avaliador ia produzir a avaliação, e ela tem exatamente esse mesmo modelo. Então, uma ficha de avaliação para educação infantil e ensino fundamental única, já que os critérios são os mesmos, e depois uma outra ficha de avaliação para o ensino fundamental 2 e o ensino médio, já que os critérios também são os mesmos. Então, este aqui é o modelo padrão utilizado para avaliação. A amostra de saúde é a mesma coisa. São critérios de avaliação e a atribuição de pontos aqui proposto do lado conforme o critério. Então, o que a gente está fazendo esse ano? Esse ano, a gente vai usar um formulário eletrônico. E as notas, elas deverão ser atribuídas considerando uma escala de 0 a 5. Considerando que 0, você está discordando fortemente sobre a presença daquele critério no trabalho, e 5, você está concordando fortemente, 5 é a nota máxima, né? Com a manifestação, com a presença, a observação da presença daquele critério. Na amostra de saúde, a escala é menor, né? A quantidade de pontos é menor, é de 0 a 2. Ou você vai discordar, ou você vai ser neutro, ou você vai concordar sobre a presença daquele critério que você está avaliando. Vou pedir agora, para quem está aí no computador, que você use o seu celular para acessar esse QR Code, que eu estou expondo para vocês aqui na tela, e esse QR Code vai te direcionar automaticamente para a nossa ficha de avaliação eletrônica. Se você está no seu celular, a gente vai colocar aqui no chat agora o link desse formulário, que aí você pode clicar nele, pelo seu celular mesmo, e aí você vai, então, acessar esse formulário para a gente poder fazer uma simulação agora, coisa rápida, né, para que vocês conheçam como esse instrumento funciona. Muitos de vocês já têm contato com esse tipo de formulário, então não é difícil de você fazer o manuseio dele, ok?
Aqui no chat, o Jorge já postou o link do formulário. E aí, se você estiver assistindo essa apresentação pelo seu celular, você pode clicar direto no link aqui. Se você estiver no seu computador, você pode usar o seu celular para mirar no QR Code. Exatamente. Então, no dia do evento, nós vamos disponibilizar a internet para vocês e o QR Code para vocês acessarem o formulário eletrônico lá durante o evento, ok? E aí, por isso que esse momento agora da capacitação, a gente incluiu o acesso ao formulário para que vocês conheçam ele. Então, lá a gente vai oferecer a internet, não se preocupa que a internet vai estar disponível, independente da sua operadora telefônica, tá? Se você está no celular, o QR Code vai te direcionar. Se não, você pode acessar o link aqui no grupo do Forms. Jorge, posta o link lá no grupo também dos avaliadores no WhatsApp, para o pessoal que está pedindo aqui para ficar mais fácil. Ok, mas é o mesmo formulário que está aqui no... Ele está dizendo que você passou da lista de frequência. Eu quero o formulário de avaliação. Isso. O Jorge está só conferindo aqui. Também estou entrando aqui no meu celular, testando junto com vocês. Então, aqui o QR Code para mim deu ok, apareceu. E aqui eu estou acessando o link agora lá do grupo do WhatsApp. Não, lá no grupo do WhatsApp você colocou... Ah, você pôs o novo, né? Tá. Jéssica, Oi. a gente coloca qualquer modalidade, maternal, fundamental? Não, então, agora que vocês acessaram, eu vou colocar aqui na tela o banner de um projeto. Ok? Então, vocês todos vocês já conseguiram, então, acessar o formulário, ok? Uhum. Só um instantinho, deixa eu aumentar aqui a imagem na tela. Tá. Então, nós temos aqui um projeto. E eu vou ampliar as informações do projeto na tela para vocês. Bom? Então, vocês vão precisar iniciar o preenchimento da ficha com as informações de identificação, tá? Então, o nosso pedido é que vocês preencham corretamente o formulário indicando o seu e-mail, o seu nome completo, a sua formação e qual é a modalidade que você vai avaliar. Quando for feita a distribuição dos projetos para vocês lá, vocês saberão qual é a modalidade do projeto que você está avaliando. Esse aqui, que eu estou expondo na tela para vocês, o banner do ano passado, é um projeto do ensino médio, da segunda série, turmas B e D, do Colégio Estadual Militarizado Desembargador Sadoc Pereira. Então, vocês vão fazer uma avaliação, teste hoje, deste projeto que eu estou pondo aqui na tela para vocês, tá bom? Vocês vão avaliar ensino médio. Que clicou em ensino médio, você vai colocar modalidade regular.
Jéssica, como é que a gente vai saber se a modalidade não é regular? Os alunos vão mencionar, vai ter no Quando a gente... projeto? Você pode verificar essa informação nos estandes, mas quando os projetos forem designados para vocês, eles já serão designados por modalidade. Ah, tá, perfeito. Lá na hora, você vai pegar 3 projetos. E aí a gente vai te informar, olha, esse projeto aqui é do ensino fundamental, regular, esse aqui é ensino médio, EJA, esse aqui é ensino fundamental 2, educação especial, tá bom? Jéssica, mas quando a gente vai avaliar, aparece só de 1 a 3. Então, aí você vai deitar, você está fazendo pelo celular, né? Isso. Então, aí se você virar na horizontal, você vai conseguir enxergar todo mundo. Oi, desculpa. Tá. Ou se você está com o celular na vertical, é só você passar o dedo na tela que você consegue ver as outras notinhas. Ok? Então, assim que você faz a atribuição das notas e envia, então essa avaliação, né, vai aparecer para você a mensagem de que essa avaliação ela já foi enviada, já foi registrada. E aí você já não tem mais acesso às notas que você atribuiu para essa atividade, certo? Então, na hora de fazer o preenchimento, tenham muito cuidado para vocês não atribuírem mais de uma nota no mesmo critério de avaliação. Ok? Juliana já fez, a gente vai acompanhar aqui em tempo real a atribuição de notas de vocês. O Excel. E conferindo isso, tá ok. Tá? É um processo mais fácil para a gente de contabilizar, não só de vocês na hora da avaliação, né, acessando o formulário e preenchendo ele, vai ser um pouco mais rápido, fazendo dessa maneira do que o manuscrito. É claro que, como plano B, a gente vai deixar disponível uma ficha de avaliação impressa caso aconteça alguma situação excepcional. Uma excepcionalidade. Então, por exemplo, faltou energia no dia, e aí ninguém vai conseguir acessar a internet por causa disso, então a gente vai ter fichas de avaliação disponível. Mas, no modo geral, a gente vai ganhar um pouco de tempo aí, tanto no processo de avaliação, porque você vai estar preenchido com essas informações, quanto no processo de análise dos dados, né, das notas que foram atribuídas a esses projetos para cada categoria. Então, vai facilitar um tanto aí o nosso trabalho. Alguém teve dificuldade de preencher o formulário depois que acessou ele? Ok, tô vendo aqui que você já... Ok, não, tudo bem. Só para a gente ter certeza de que
Todo mundo conseguiu acessar o formulário, super tranquilo. Juliana, legal. Elir também, bom. Não é um instrumento muito complicado. Assim que você seleciona qual é a modalidade, qual é a série e a modalidade, você já é direcionado para um modelo de formulário específico para aquela categoria. Ok, estamos conferindo aqui se todos vocês... Ah, muito bem. Estou vendo... Ok, então, esse banner é um modelo do banner que vocês vão observar lá nos projetos na quarta-feira, tanto na amostra de saúde quanto na da educação, certo? Na amostra fotográfica, a gente vai ter exemplares de fotografia que vão ser avaliados por profissionais pessoas já destacadas para essa atividade. Por isso que a gente não está apresentando aqui o formulário de avaliação da amostra fotográfica, mas o da amostra de saúde e o da amostra de educação, né, da exposição dos trabalhos da educação, estarão com esse mesmo padrão, ok? Deixa eu só... Aí aqui tem a ficha da amostra de saúde. Então, como vocês já acessaram a da educação e a da saúde é muito semelhante, né, a gente também tem um exemplo de como é que esse banner da amostra de saúde está organizado. Então, como vocês podem ver, ele segue o mesmo padrão. A gente vai ter as informações aqui com o tema, ó, vai ter o tema, considerações, apresentação, a metodologia, registros, nomes dos autores, são todos profissionais da saúde, nesse caso. E aqui, então, encerramos a nossa apresentação, convidando vocês, para quem ainda não nos segue nas redes sociais, né, siga a gente lá no Instagram, no Facebook, Feira das Ciências AA, Feira Ciências Alto Alegre, no Facebook, para ficar por dentro das atividades, das ações que a gente vem realizando. Acho que aqui foi tranquilo até agora, né? Jorge, só reposta para a gente o link da frequência, para o pessoal poder assinar, e então a gente liberar os certificados de participação para vocês. Então, pessoal, dúvidas até aqui? Alguma questão que talvez nós ainda não tenhamos abordado? Deixa eu ver aqui o chat. A Dani está perguntando se poderão chegar só no dia. Não entendi muito bem a pergunta, Dani, mas no dia do evento, a gente está com a programação já organizada e publicada, né? Nós abrimos o acesso aos standards às 7h30 da manhã, e o início das avaliações às 8h30 da manhã. 8 horas a gente faz a abertura do evento, 8h30 liberamos o acesso dos avaliadores aos projetos, para que eles iniciem o processo de avaliação. Para quem for no ônibus com a gente, saindo da Estácio, tem que lembrar que o ônibus retorna apenas às 17 horas. Para quem for de carona no carro de alguém, assim que vocês finalizarem os trabalhos de vocês, né, de avaliação, vocês terão, então, uma certa flexibilidade em relação ao horário de retorno à Boa Vista. E aí, no final da avaliação, a gente vai entregar lá no dia o seu certificado de avaliador dos projetos. Então, para a capacitação de hoje, tem um certificado de que você participou da capacitação, e lá no dia você vai receber um outro certificado, que é o de avaliador. Ok? Jéssica, Oi. a Yara fez uma pergunta, porque ela está preocupada com que o celular dela é da Vivo, então não pega internet aqui no Alto Alegre. Como é que ela resolve? Então, a conexão com a internet independe da sua operadora.
Então, você vai conectar no Wi-Fi que a gente vai disponibilizar lá, tá? Não se preocupa. O meu telefone, minha operadora é TIM, e lá também não funciona muito bem. Então, quando chegar lá, a gente vai conectar na internet que a gente vai disponibilizar exclusivamente para os avaliadores, tá bom? Não é uma internet que vai estar liberada para todo mundo, então não vão ficar muito preocupados de vocês não conseguirem acessar a internet, de não ter internet para vocês, porque a gente já está providenciando isso. Marilene já conseguiu também vai deixar disponível lá o Wi-Fi exclusivo para os avaliadores, tá bom? Eu estou vendo aqui a Marilene comentando que tem uns acadêmicos do curso de psicologia que estão pedindo dispensa para o dia 19/11. Queridos, vocês de psicologia, tá? Que eu sei que tem alguns acadêmicos de outros cursos. Os de psicologia exclusivamente precisarão entrar em contato comigo no privado, que daí eu tenho que checar quais são as disciplinas que estarão impactadas aí com a sua presença, já que a gente não tem tantos alunos, assim, de psicologia que vão participar do evento lá no dia. Então, para esses, vou pedir para vocês me procurarem no privado, porque eu tenho que checar quais são as disciplinas que vocês terão aula na quarta-feira à noite, tá bom? A Anitta também está perguntando a quantidade de avaliadores que tem para o dia, se alguém sabe dizer. Então, sobre a quantidade de avaliadores, para cada projeto, a gente planeja 3 avaliadores diferentes. Como a Marilene falou, se nós tivermos um número muito grande de avaliadores no dia, porque isso depende realmente da disponibilidade do avaliador estar lá, na quarta-feira da semana que vem. Infelizmente, imprevistos acontecem, são coisas que nós não temos controle, e aí a gente entende que não tem como garantir que todos vocês que estão lá no grupo dos avaliadores estarão presentes na quarta-feira, tem a intenção, tem a proposta, né, de participar. Quanto mais avaliadores, menor é a quantidade de projetos que cada avaliador vai avaliar. Quanto menos avaliadores estiver disponível lá no dia, então mais projetos vão ser designados para esses avaliadores. O pessoal que não está no grupo, vou pedir aqui para o Jorge só anotar o número do telefone e a gente vai incluir vocês no grupo, tá ok? Deixa eu ver aqui, a Sandra está perguntando, Sandra, o Faulkner acabou de repostar o link aqui da frequência. Tenta acessar esse link, por favor. Tá? Juliana perguntando se vamos chegar no horário. Juliana, vamos chegar no horário sim. A saída do ônibus é exatamente às 7 horas da manhã. Então, vocês precisam se organizar para chegar ali na Estácio no mais tardar às 6h50, né? Que é para a gente conseguir sair todo mundo junto às 7. Ok? Respondidas as perguntas, então? Tá. Tô colocando aqui no chat que a frequência não está abrindo. Aqui tá, para mim tá abrindo. Será que é a conexão? O meu abriu, eu também acessei aqui. Você é administradora do e-mail? Está aberto para o público? Está aberto ao público, sim. Eu estou até logada em uma conta diferente. O Faulkner Eu consegui abrir a frequência e preencher normalmente. Como é uma conta Google, pessoal, a frequência, vocês precisam estar logados na conta de vocês, pessoal, para poder acessar a conta da Semana Nacional também, né? Então, só uma verificada se vocês estão logados no e-mail de vocês. Deixa eu fazer um teste aqui também. Para mim, abriu. Para mim também abriu aqui, eu estou acessando com uma outra conta, mas todas as contas que eu estou acessando aqui são contas de e-mail, então por isso eu não estou encontrando dificuldade de acessar o formulário. Isso. Mas eu acho que quem não conseguiu acessar e está na reunião agora, deixa o nome aqui, ó, frequência, aí coloca o nome, que aí a gente acrescenta, né, Jéssica? Claro, para não perder a oportunidade aqui. Posso falar um pouquinho do certificado de hoje? Claro, por favor. Ok, obrigada. O certificado de hoje, desse curso, dessas 4 horas, e o certificado de avaliador da feira, a gente entrega ele impresso para vocês, tá? Quarta-feira.
Então, antes de saírem, quando vocês concluírem as avaliações, antes de ir embora, passam lá conosco para pegar a certificação de vocês. Os dois estão lá. Não vão embora sem pegar o certificado, porque depois, para a gente mandar de novo, é uma luta. Eu tenho um certificado aqui de umas 3 edições atrás, que eu levo para Boa Vista, aí combino com a professora, aí eu não encontro, aí eu trago, aí ela já veio no Alto Alegre, não me encontro, enfim, vamos levar o certificado em mãos. Eu já tive algumas situações em que eu consegui entregar o certificado 1 ano depois. Deixa eu disponibilizar aqui para vocês o link. Talvez eu consiga primeiro colocar um link aqui. Tentem acessar, quem não está no grupo do WhatsApp, tenta acessar esse link para você entrar no grupo do WhatsApp, ok? Aí, sobre a frequência, eu vou tentar compartilhar com vocês lá no grupo do WhatsApp também. Combinado? Elisandra, a gente está anotando o número do telefone de vocês aqui, para a gente poder incluir vocês no grupo do WhatsApp. Pronto. Ok. Mas... Pronto. Então, pessoal, é isso. Muito obrigada a todos vocês. Tenham uma excelente noite. Deixa eu fechar aqui a gravação.